Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, conectados com a palavra. O exemplo de quem precisa ser exemplo. Quando nós olhamos a história dos reis que governaram o povo de Deus no passado, nós vemos exemplos de todo tipo, de um extremo a outro, dos piores aos melhores e vice-versa. E um exemplo péssimo é o procedimento do rei de Israel chamado Acabe. Ele, pelo seu exemplo, conduziu o povo, sob a sua liderança, à idolatria. O profeta Elias travou sérios embates com Acabe e Jezabel, a rainha. Aliás, só aqui nós já temos os dois polos. Por um lado, Elias, extremamente fiel a Deus, e por outro lado, Acabe e a rainha Jezabel, exatamente o contrário, infiéis a Deus e promovendo a idolatria na nação israelita. Elias foi usado pelo Senhor como um exemplo de fé. Fé no único e verdadeiro Deus, e com ousadia e coragem desafiou o povo a voltar-se para o Senhor. Elias foi primeiramente desafiado por Deus a ser fiel a ele, Deus. Por conta da sua fidelidade a Deus, o próprio Senhor conduziu o profeta, isso ao longo de anos, onde o profeta no caso, enfrentou muitas dificuldades. Por exemplo, quando a chuva faltou, Deus mesmo, por um longo período, proveu o necessário e o que era preciso para que Elias sobrevivesse àquela situação. Por 3 anos, a nação infiel, sob a liderança do rei infiel, sofreu por falta de chuva. Elias foi amparado e literalmente sustentado e também protegido por Deus. Como nós estamos aqui no Conectados, vamos ver o que a própria palavra nos diz a respeito dessa experiência. Primeiro, Reis 18, versículo 1, e depois o pulo para o versículo 41. Diz assim: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Aí continua o versículo 41, que diz: e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos, e disse ao seu auxiliar: vá e olhe na direção do mar. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Um Senhor preparo físico. Não é 400 metros, mas são mais de 40 quilômetros. O exemplo de fidelidade do profeta Elias serviu para que os falsos profetas fossem desmascarados diante de todos. E, por outro lado, serviu também para que a missão de Elias como profeta do Senhor fosse, em definitivo, aprovado publicamente. Quando um servo de Deus está disposto a enfrentar as dificuldades, sendo exemplo, é preciso ter persistência, pois não foram poucos os dias em que Elias teve que viver como fugitivo. Na verdade, foram anos, sim, vários anos. Mas a recompensa chegou no final. O Deus Baal foi desmascarado e o Deus de Elias, que é também o nosso Deus, mostrou-se vivo e eficaz e foi reconhecido como verdadeiro Deus, criador e sustentador.
O nosso desafio enquanto cristãos nos dias de hoje é sermos exemplos no mundo. Exemplos para as pessoas que vivem segundo o curso deste mundo, mostrando a quem quer que seja quem realmente é Deus. Sejamos exemplo. Paulo diz, ao escrever a sua carta à igreja em Corinto, 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Sim, o exemplo de quem precisa ser exemplo. O mundo espera que sejamos exemplos. E se o mundo não espera isso, Deus espera isso de nós. Que sejamos exemplos para o mundo. Que possamos sê-lo. Que Deus nos abençoe, nos capacite para tanto. Amém e amém. Nós vamos a Deus em oração. Uma oração breve nesse momento. Se puder nos acompanhar, faça isso. Senhor nosso Deus, obrigado pelos exemplos de fidelidade de tantos servos teus que a palavra de Deus, inspirada por ti, registram e que nos servem de orientação para os nossos dias de hoje e como estímulo também. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos exemplo. Exemplo de fidelidade a ti, como Elias o foi, como o apóstolo Paulo o foi, e tantos outros ao longo da história o foram. Ou registrados na palavra de Deus, ou não registrados, mas que viveram sendo exemplos. Que hoje, quando nós estamos aqui, que nós sejamos exemplos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.